Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos apresentando hoje o terceiro episódio da série das lutas socialistas no Brasil. Hoje nós vamos pegar o período que vai de 1911 até 1917, na beiradinha de 1917. A organização da classe trabalhadora, a organização de organizações operárias, o surgimento de líderes anarquistas como José Oiticica e muitas outras histórias. Vejam! Em março de 1908 foi finalmente organizado o Congresso Operário Brasileiro no Rio de Janeiro, representando quase 50 organizações operárias. A maior parte delas do Rio de Janeiro e de São Paulo, que eram os estados que tinham a indústria mais desenvolvida. Em julho de 1908, esta organização, esse Congresso Operário Brasileiro, lançou um periódico chamado A Voz do Trabalhador, que provavelmente inspirou mais tarde o Partido Comunista do Brasil a lançar como órgão oficial do partido a Voz Operária. Com o surgimento da Confederação Operária Brasileira, esta confederação promoveu, sobretudo, vários comícios. Uma das grandes atividades dela foi a promoção de comícios, muitos deles denunciando a ameaça de uma guerra entre o Brasil e a Argentina. Agora vejam vocês, já havia uma ameaça de guerra entre Brasil e Argentina, e outros denunciando a carestia, o custo de vida. Um comício feito para apoio da greve dos estivadores de Santos foi violentamente reprimido pela polícia, a patas de cavalos, a tiros e bombas, com os oradores todos presos. Também eram realizados muitos comícios contra a execução do anarquista espanhol Francisco Ferrer. Francisco Ferrer era um anarquista espanhol, um pedagogo, que criou a Escola Moderna. A Escola Moderna tornou-se um instrumento de luta e recebeu apoio dos trabalhadores contra a educação estatal e capitalista. Francisco Ferrer acabou executado em 1909, na Espanha. Quem quiser saber mais sobre Francisco Ferrer, consulte o Google, há bastante informação sobre isso. Vale a pena conhecer este anarquista espanhol. Mas foi a partir de 1911, sob orientação da Confederação Operária Brasileira, que explodiram muitas e muitas greves. Este movimento grevista veio a cair a partir de 1914 com a chegada da recessão. Houve uma grande recessão que começou em 1914, que precedeu a Guerra Mundial. Mas em 1912, o governo do Marechal Hermes da Fonseca tentou colocar debaixo das suas asas o controle das organizações operárias brasileiras. O Marechal Hermes da Fonseca, que foi presidente do Brasil, ele tinha um filho, Mário Hermes da Fonseca, que era deputado. Para vocês verem como a história se repete, o presidente tinha um filho deputado federal na Câmara. E este filho, junto com outros companheiros dele, resolveram abraçar o movimento operário brasileiro. Este deputado Mário Hermes da Fonseca conseguiu passagens pelo Lloyd brasileiro para todos os trabalhadores que quisessem participar do Congresso Operário Brasileiro, organizado debaixo da tutela do Estado, debaixo da tutela de Marechal Hermes. Estiveram presentes cento e tantas organizações operárias a este congresso, inclusive os anarquistas, os socialistas, jornais, periódicos, e resolveram criar um primeiro partido trabalhista do Brasil. E esse Mário Hermes da Fonseca, que já era o filho do presidente que se metia em tudo, foi aclamado presidente de honra por ter conseguido as passagens, por ter organizado o congresso. Foi o primeiro ato de transformar os sindicatos em pelegos no Brasil. 1912, a criação da CTB, Confederação dos Trabalhadores do Brasil. E aí o partido passou a se chamar também CTB, Confederação dos Trabalhadores do Brasil. Vejam que loucura! Tudo debaixo das asas do governo, que se propunha realmente a redução da jornada de trabalho para 8 horas, contra o trabalho infantil, a organização de greves e vários benefícios para os trabalhadores, mas debaixo do peleguismo, debaixo da capa do governo e do Estado. Se colocaram contra os anarquistas e os socialistas e convocaram a reorganização do Congresso Operário Brasileiro. Em 1913 volta a circular o jornal A Voz do Trabalhador, uma tiragem de 4.000 exemplares, o que era bastante para a época. E mais uma vez realizavam comícios em todo o Brasil, comícios contra a carestia, que naquela época o custo de vida chegou a tal ponto que o governo criou as feiras livres. As feiras livres foram criadas nessa época, como forma que o governo achava de combater a carestia, colocando-se diretamente contra os intermediários. A feira livre não tinha intermediário, o sujeito pegava era o produtor e vendia o seu produto, como forma de baixar o preço das coisas.
Os comícios eram contra a carestia, os comícios também eram contra o Marechal Hermes, que ele havia revogado a lei dos estrangeiros. Antes, os estrangeiros que tivessem 2 anos de Brasil, e sobretudo os que fossem casadas com brasileiras ou tivessem filhos com brasileiros, não podiam ser expulsos do país. Hermes revogou esse decreto e expulsou diversos anarquistas e socialistas estrangeiros que comandavam a luta operária brasileira e organizavam os congressos operários no Brasil. Então, o segundo Congresso Operário Brasileiro realizou-se no Rio de Janeiro, no Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares e Restaurantes. Contou com a presença de 117 delegados de todo o Brasil, sem apoio do Lloyd brasileiro, sem apoio do governo. Imagina os companheiros que precisavam deslocar-se do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, de vários lugares, para estarem presentes. 50 sindicatos estavam presentes, ligas de assistência estavam presentes, 4 jornais, 4 periódicos também estiveram presentes nesse segundo Congresso Operário Brasileiro. Este congresso recomendou que ficassem de fora das organizações operárias e do congresso as chamadas ligas beneficentes, aquelas que só cuidavam de assistência a benefícios aos trabalhadores, que não tinham luta política. Mas recomendou a criação de sindicatos e a transformação dessas ligas em sindicatos de luta. Foi neste congresso que foi eleito como secretário-geral o operário Rosendo Santos. E surge neste congresso Astrogildo Pereira, o jovem Astrogildo Pereira, crítico literário que mais tarde viria a ser um fundador do Partido Comunista do Brasil. Mas neste momento, Astrogildo revelou-se anarquista, influenciado pela leitura do livro A Conquista do Pão, de Kropotkin, um anarquista russo. Neste congresso revelou-se também um grande líder operário que revelou-se José Elias da Silva, um pernambucano, embarcadiço na Marinha Mercante. Foi expulso da Marinha Mercante porque ele conseguia converter os trabalhadores, os marinheiros, à causa operária. Ele tornou-se então um sapateiro de senhoras. Mas o Congresso resolveu mandá-lo de volta a Pernambuco, onde era muito fraca a organização operária, para ele reorganizar e organizar ligas e sindicatos. Foi o que ele fez. Em 1914 ele promoveu um gigantesco comício em Recife, com os operários, contra o governo, contra a carestia, contra o capitalismo, pela luta operária. Esse comício foi dissolvido violentamente, com patadas de cavalos, com tiros e bombas, a mando do governador Emílio Dantas. Em 1913, o jornal A Lanterna, que nós já falamos dele aqui no capítulo anterior, era um jornal sobretudo anticlerical, mas de cunho socialista, publicou um artigo, publicou um número dedicado ao 3º aniversário da execução do anarquista Francisco Ferrer. E aí, neste jornal, surge um arquivo de um grande anarquista brasileiro, de um dos grandes nomes do anarquismo brasileiro, que viria a tornar-se um dos grandes lideranças anarquistas do Brasil, que foi o professor José Oiticica. Oiticica entrou de cabeça na luta socialista, na luta pelo socialismo, pelo anarquismo no Brasil, e não havia uma noite sequer em que ele não estivesse presente num debate, num sindicato ou numa organização operária. Esse trabalho do José Oiticica rendeu-lhe muita perseguição política, como nos dias de hoje acontece com vários líderes operários, trabalhadores, sindicalizados, militantes. Ele já não conseguia emprego. E em 1917, num ato de coragem, o ministro da Justiça nomeou José Oiticica professor do Colégio Pedro II. José Oiticica, já naquela época, dividiu os socialistas em 2 tipos, em 2 vertentes. Os socialistas de Estado e os coletivistas. Ele já naquela época denunciava o que viria a acontecer depois, o chamado socialismo de Estado, onde o Estado comanda, toma para si a organização dos operários, em nome dos operários, e acaba criando regimes de exceção, regimes não libertários, como aconteceu na União Soviética e em vários outros países onde o socialismo passou a ser persecutório, passou a ter o mesmo caráter repressor que o sistema capitalista. É claro que os socialistas de Estado, os marxistas, que já existiam naquela época, combatiam Oiticica e os anarquistas, dizendo que era absolutamente impossível, improvável, um sistema onde não existisse governo, um sistema coletivista, onde não existisse presidência, onde todos fossem iguais. Aliás, subindo as escadas da Confederação Operária certa vez, Oiticica recebeu uma lição muito interessante. Ele subiu e disse para um operário que estava no meio do caminho das escadas: eu quero falar com o presidente da confederação. E o operário disse a ele: nós não temos presidente, nós temos um conselho administrativo. Nós não temos uma pessoa que é líder. Todos somos líderes. É muito curioso o idealismo desta época. E quem sabe pode voltar à cena, na luta, né? Nunca se sabe a história. E aqui neste momento nós encerramos o episódio de hoje. No próximo episódio nós vamos nos ater às conferências anarquistas realizadas no Brasil,
novamente as organizações operárias que iam surgindo em todo o Brasil, e os efeitos da Revolução Soviética de 1917, como ele chega no Brasil, para os anarquistas e para os socialistas. Um abraço e até o próximo episódio, o de número 4. Este é o de número 3. Um abraço. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.